Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, daqui a pouco a gente vai ter aqui o pastor Christian Zunini, lá de Santa Catarina. Olha que bênção. E vai estar aqui dando uma palavra para os homens. Eu queria que quem estiver assistindo aí pudesse estar divulgando aí nos canais da igreja para nós, que ele vai estar trazendo uma palavra específica para os homens. Agora às 14 horas. Então, quem puder participar, quem puder estar aí chamando os irmãos, os homens, né? A gente sabe que é um tempo longo aqui, a gente está desde as 9 da manhã, mas esteja chamando aí os irmãos para estarem acompanhando e ouvindo a palavra de Deus. Depois a gente vai estar orando pelos homens, orando até pelo ministério ali também, né, de Santa Catarina, lá da cidade do pastor Christian, né, pelo ministério dele, Vinde às Águas. A cidade dele chama Nova Trento, né, que o Senhor venha abençoar os irmãos de lá também, a família dele, e nós possamos aí ouvir a palavra e cumprir a palavra nas nossas vidas. Daqui a pouquinho a gente já te chama, tá, pastor Christian? Para você estar participando aqui. Daqui a pouco a gente entra às 14 horas. Então eu peço para os irmãos que estão acompanhando, divulguem na igreja, aí divulguem nos canais da igreja, e nós vamos ter aí um tempo abençoado, né? Se alguém tiver algum pedido de oração, eu peço que também coloquem aí no chat, né? Deus é fiel, Deus é bom. Antes de passar aqui, chamar o pastor Christian, eu quero fazer uma última oração, tenho ainda alguns minutinhos. Uma oração mais uma vez, pelos homens da igreja, né? Para que o Espírito Santo possa se mover no nosso meio. Pai amado, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, tantos irmãos, Pai, abençoados que já passaram aqui desde cedo, clamando ao Senhor por mais de Ti, clamando ao Senhor pela Tua presença, clamando ao Senhor pelo Teu agir, Pai. Ó Deus, e nós pedimos, Pai, estamos orando aqui pelos irmãos da Vale Uberaba, uma igreja que o Senhor tem trabalhado, uma igreja onde o Senhor tem se movido, e um lugar onde nós queremos a Tua glória, um lugar onde nós queremos a Tua unção, a Tua presença. Ó Deus, eu quero pedir para o Senhor, Pai, abençoar os nossos irmãos, os intercessores, todos os homens que são intercessores, que têm esse chamado, que sejam despertados nesse tempo. Ó Deus, e os irmãos, Pai, homens, Pai, que foram chamados pelo Senhor, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor, Pai, sobre cada um, Pai. Eu peço, Senhor, a libertação, Pai, de todo vício, a libertação de todo mal, ó Deus, e que tudo que não vem do Senhor caia por terra nessa hora, nesse momento. Ó Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, Pai, a unção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, Pai, sobre Uberaba, ó Deus, também sobre a cidade de Santa Catarina, Nova Trento, ó Deus, que está aqui representada também pelo pastor Christian, ó Deus, ali, Senhor, na igreja também do pastor Jair, ele que teve problemas aqui para entrar, não sei se ele vai conseguir entrar ainda, mas ali a igreja Lagoinha de Borba Gato, ó Deus, em Sabará também, os homens daquele lugar, de Mogi das Cruzes, Pai, ali do apóstolo Wagner, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita esses homens, Pai, desperta-nos. Nós precisamos, ó Deus, da Tua presença. Nós precisamos, ó Deus, da Tua mão poderosa agindo em nosso favor. Deus, opera em nós, opera no nosso meio, Pai. Quebra as fortalezas, quebra todo engano. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o pai do Lemuel também, que está aqui pedindo oração. Depois coloca o nome dele aí, irmão. Abençoa o pai dele, a mãe, os pais. Abençoa os nossos pais. Eu que perdi meu pai o ano passado, mas quem ainda tem os pais vivos, visita eles, Pai. Visita cada um, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos furtar do sacerdócio que o Senhor nos deu, Pai. Ó Deus, o sacerdócio não é só de um pastor. O sacerdócio, Pai, é para todos nós, Pai. Ó Deus, nós fomos constituídos sacerdotes em Cristo Jesus. Ó Deus, para levar ao Senhor, Pai, a oração do povo, para sermos intercessores, e para também trazermos Deus para a terra, para trazermos o que o Senhor fala conosco. Deus, quebra nesse dia, começa a quebrar as estruturas de pensamento erradas por meio da Tua palavra e gere em nós, Pai, santidade, sabedoria, ó Deus, vida e discernimento, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é poderosa. Vem fazer em nós, Pai, em nome de Jesus. Pastor, pode se apresentar para os irmãos? Ah, que bom, então. Amém, queridos. Boa tarde a todos, né? O meu nome é Christian, também conhecido como Pastor Christian. Eu sou natural aqui da cidade de São João Batista, Santa Catarina. E somos pastores ali na cidade de Nova Trento. Temos um ministério chamado Vinde as Águas. E como já o pastor Wellington falou, a gente se conheceu lá no Retiro Refrigério, né? Retiro Refrigério lá na cidade de Sabará, é isso? Sim. Então, eu quero dizer que é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês. O pastor Wellington nos convidou para estar compartilhando uma palavra e estamos aqui, estamos prontos aqui para liberar algo ao coração de vocês aí. Agradeço de coração, pastor Wellington, pela honra, pela oportunidade, né? E estamos aqui à disposição de vocês. Amém. Fique à vontade, pastor. Então, vamos lá, então, né? A palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, né, está no Evangelho de João, na primeira carta de João, capítulo de número 2. Eu quero ler aqui com vocês 3 versículos, né? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Deu para ouvir bem aí? Deu sim, pastor. Tá bom. Deu para. Sim. Então, queridos, o que Deus colocou no meu coração nós estamos vivendo um período que é considerado um período pós-pandemia, né? E eu conversava com uma pessoa hoje de manhã e eu compartilhava com ela que essa permissão da parte de Deus, né? Essa questão em relação a tudo deveria ter sido para nós cristãos, né? No mínimo um aprendizado. Eu creio que Deus, ao permitir essa pandemia, ele quis mandar um recado para todo o planeta Terra e principalmente para nós cristãos, né? Eu imagino que Deus ele sacudiu, né? Como diz lá a palavra de Deus lá em Ageu, né? A palavra de Deus diz que Deus abalaria os céus e a terra. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7, no versículo 13, eu vou até ler para vocês. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. 14, todo mundo sabe de cabeça, eu vou ler o 13. 2 Crônicas 7, 13, a palavra de Deus diz assim: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo 14 é um versículo conhecido de todos os cristãos no mundo inteiro, né? É uma promessa tremenda onde Deus está prometendo sarar a terra. Em havendo oração, em havendo atitudes de humilhação, de arrependimento, de clamor diante de Deus, ele promete sarar a terra. Mas no versículo anterior ele fala o seguinte: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, então o povo de Deus deve se apresentar diante dele em oração, em jejum, em clamor e arrependimento.
Então, diante desse texto aqui de 2 Crônicas 7:13, nós cremos que a pandemia do coronavírus ela foi, no mínimo, por permissão de Deus, né? Para a gente não ser assim muito audacioso e dizer que foi Deus que enviou. Embora o texto aqui está falando que Deus envia a peste, né? Então, eu conversava com uma pessoa hoje de manhã que nós devemos refletir por que tudo isso? Por que tudo isso aconteceu? Qual foi o alerta, ou qual foi o sinal que Deus quis passar para a humanidade, permitindo essa pandemia? O porquê dessa pergunta, pastor Wellison? Porque eu acredito que se nós, como igreja, não entendermos o motivo pelo qual Deus permitiu essa pandemia, nós poderemos ter que enfrentar coisas semelhantes, né? A palavra de Deus diz lá em Naum, capítulo 1, que nós não vamos passar pela mesma prova duas vezes, né? No entanto, uma vez quando eu estava estudando mais a fundo o livro de Naum, eu descobri que esse não passar pela mesma angústia duas vezes é para aqueles que foram aprovados. Quando Deus permite uma aprovação, nós precisamos ser aprovados. Quando eu sou aprovado, então eu não angústia duas vezes. Agora, quando eu sou reprovado, eu posso passar pela mesma angústia duas vezes. Pastor Cristian, o que tudo isso tem a ver com o texto que você leu aqui no começo, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Na minha maneira de ver, uma grande parte da humanidade se afastou completamente de Deus. O mundo hoje, inclusive os cristãos, estão totalmente focados e preocupados com as coisas dessa terra. Estão preocupados com aquilo que satisfaz a carne, com aquilo que satisfaz os olhos, com aquilo que satisfaz o nosso ego. Então, o mundo hoje, ele vive em torno disso, do consumismo. E muitos cristãos entraram nesse caminho também. Muitos cristãos se deixaram seduzir pelos prazeres do mundo, pela concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos da carne, e simplesmente têm trocado as prioridades. A Bíblia aqui diz que aquele que faz a vontade de Deus. E eu acredito que essa pandemia foi permitida por Deus porque tem muita gente, eu tinha muita gente, que até dentro das igrejas, frequentando igrejas cristãs, mas que não necessariamente estavam. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as nossas necessidades, elas serão supridas. Então, eu creio que Deus está tentando comunicar com a gente o seguinte: nós não podemos caminhar por necessidade. Eu não posso caminhar em busca das minhas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades. E a promessa dele é que se eu colocar o reino dele em primeiro, se eu priorizar a vontade dele em primeiro, e a vontade de Deus é que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade, quando eu foco na vontade de Deus, quando eu priorizo aquilo que é mais importante para Deus, como o reino e a justiça, ele vai cuidar de tudo que eu preciso, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Né? Tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, né? O Salmo 23. O que diz no Salmo 23? Que se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Agora, a verdade é que muitos acreditam ter um pastor, acreditam que Jesus seja o seu pastor, mas verdadeiramente, na prática, isso não acontece, porque na prática, muitos não permitem que esse pastor realmente conduza a sua vida de uma maneira que vai te conduzir muitas vezes por um caminho, como Jesus disse para Pedro, né? Por um caminho que ele não queria. Né? Jesus, certa feita, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para um discípulo dele chamado Pedro ali, e ele disse: olha, quando você era jovem,
você se autogovernava, você ia por caminhos que você queria, você escolhia o seu próprio caminho. Mas quando você amadurecer, quando você chegar a ser mais velho, um outro vai te cingir e vai te conduzir por caminho que você não quer. Então, quando eu permito que Jesus, o bom pastor, me conduza, normalmente ele vai me conduzir por um caminho de crucificação, um caminho de morte, um caminho oposto aos desejos da minha alma, aos desejos da minha carne, às vontades, os prazeres humanos. Normalmente Deus vai me conduzir por um caminho oposto. Mas o mundo hoje ele está tão contaminado, os próprios cristãos, eles estão tão contaminados com o mundo, né? A gente precisa de fazer um verdadeiro detox. Estão tão contaminados que não querem se libertar disso. Então, tudo hoje gira em torno dos prazeres do mundo. A minha segunda casa, o meu segundo carro, aumentar o meu patrimônio, um salário melhor. E Deus pode me dar tudo isso. A palavra de Deus diz que dele é a prata, dele é o ouro. Mas o meu foco não pode estar nisso. A minha prioridade não pode estar nisso. A minha prioridade é o reino de Deus, é a vontade dele. Então, essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração aqui para compartilhar, ela é uma mensagem de alerta, né? Eu estou aqui da cidade de São João Batista, que remete ao profeta São João Batista, né? E vida de profeta é isso, vida de profeta é alertar, né? E eu estou aqui nesse dia realmente para trazer esse alerta. Será que nós temos priorizado o reino em primeiro lugar? Será que nós temos priorizado a vontade de Deus em primeiro lugar? Porque se isso não for de fato uma verdade nas nossas vidas, nós poderemos sim ter que enfrentar a mesma angústia duas vezes, né? E há pastores que acreditam, que assim como Deus usou 10 pragas para libertar o seu povo que estava escravizado durante muito tempo lá no Egito, há pastores nos dias de hoje que acreditam que Deus poderia utilizar a mesma metodologia para libertar o seu povo, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Deus está sendo anunciada. Se nós resistirmos à verdade de Deus, assim como aconteceu lá no Egito, que Deus precisou mandar uma segunda praga, precisou mandar uma terceira, uma quarta, uma quinta, sucessivamente, até que houvesse uma libertação completa, há pastores nos dias de hoje que acreditam que Deus pode usar a mesma metodologia. Então, que nós possamos realmente, nesse tempo, meditar sobre tudo isso. Meditar o que será que Deus quis me ensinar com essa pandemia? Será que aquilo que Deus falou comigo durante a pandemia, eu realmente aprendi? Eu absorvi o ensinamento de Deus? Porque se eu não absorvi o ensinamento de Deus, se eu não entendi o que Deus está tentando comunicar comigo durante esses aproximadamente 2 anos ou mais de 2 anos de pandemia, eu poderei ter que passar por situações desconfortáveis novamente. Para dar só um exemplo para vocês, né? Um exemplo de algo que Deus tem falado muito comigo nesses dias. A palavra de Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque senão morrerás e não viverás. Eu penso que quando Deus pede para a gente colocar a nossa casa em ordem, Deus está falando de colocar a nossa vida em ordem. Eu preciso organizar a minha alma, eu preciso organizar meus pensamentos, eu preciso organizar as minhas prioridades e eu preciso organizar a minha família, a minha casa, que é a base de tudo. E eu pergunto para nós, né, no dia de hoje, como está o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? Nós estamos cumprindo o nosso papel de sacerdotes, de homens, de maridos do lar? Esse foi, sem dúvida, um dos assuntos principais que Deus quis comunicar durante a pandemia. E eu pergunto, será que nós aprendemos a lição? Será que 2 anos depois, após a pandemia, será que os nossos casamentos estão melhores? Será que a educação dos nossos filhos melhoraram? Será que nos tornamos pessoas melhores? Então, eu acredito que é um tempo que Deus nos chama para refletir, né? Para meditar.
se diante de tudo aquilo que Deus tem falado, usando homens de Deus como o pastor Wellington, com certeza eu tive a oportunidade de ouvir uma, duas mensagens dele, mas pelo pouquinho que a gente conversou lá no refrigério, né, deu para ver que é um homem de Deus. Até porque esses retiros lá com a pastora Zenete Rodrigues, só vai para lá realmente quem é fominha, né? Quem quer mais de Deus, quem quer se aproximar mais de Deus, né? Jesus, conversando com Nicodemos, ele falou, né, que aqueles que são da luz se aproximam da luz, né? Então, quem vai na direção da luz é porque quer mais, né? Porque quer romper, quer aprender, quer crescer. E eu tenho certeza que, assim como foi na minha vida, nesses últimos 2 anos, Deus também tem usado o pastor Wellington para trazer alertas, para trazer o rema para o povo dele. E vocês aí que são discípulos do pastor Wellington, né? Será que as lições que Deus tem comunicado durante essa pandemia? Porque, como eu falei, se nós não aprendemos, nós, assim como na escola, né, quando um aluno ele não aprende uma matéria, ele tira nota abaixo da média, ele acaba sendo reprovado. E quando ele é reprovado, ele precisa repetir de ano. Então, assim é na nossa vida. Quando nós não somos aprovados por Deus, e a vida cristã é uma vida de ciclos. Então, a cada ciclo, Deus está querendo ensinar lições novas. E quando nós não aprendemos, nós temos que repetir até aprender, né? Então, que a gente possa meditar em tudo isso. Para encerrar a minha palavra aqui, eu queria compartilhar com vocês o Salmo de número 24. O Salmo de número 24, que é algo que, no dia que eu conversei com o pastor Wellington, ele me convidou para estar gravando aqui, compartilhando essa palavra. Naquele exato momento veio ao meu coração o Salmo de número 24. Então, para mim ser fiel àquela palavra que Deus me deu ali naquele primeiro momento, eu quero ler com você aqui, rapidamente, o Salmo de número 24. Pastor, e que Está aí na interessante. tela, né? Olha que interessante. Pode falar, pastor. É a terceira leitura que não foi combinada do Salmo 23 e agora do Salmo 24. Segundo a terceira também do Salmo 24, sem ser combinado. É porque Deus quer falar algo, né? Deus está... A palavra de Deus diz que Deus reina, né? Deus reina sobre todos os reinos, né? Ele tem o controle de tudo, né? Então ele tem um propósito, né? Olha que interessante. Ele tem um propósito aqui com esse salmo, né? Glória a Deus. Essa palavra. Então eu vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu, aquilo que Deus quer falar aqui, na verdade, né? E quem controla é o Espírito Santo, né? Salmo 24 diz, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, e que não se entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Amados, quando eu conversava com o pastor Wellington, me saltou o coração o Salmo do número 24. A primeira coisa que veio muito forte no meu coração. Muitos de nós ainda não entendemos. Tudo é do Senhor, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo pertence a Jesus. O mundo foi criado por Ele e tudo pertence a Ele. Né? Toda a plenitude do mundo e tudo aquilo que habita no mundo, inclusive nós. E a sensação que a gente tem é que muitas pessoas vivem a vida como se elas não tivessem o Senhor sobre a vida delas. Esse mesmo Jesus, que é o bom pastor, que a gente acabou de citar agora, o Salmo de número 23,
esse mesmo Jesus que é pastor, ele também é Senhor. E a maioria de nós gostamos muito, nós amamos ter um pastor sobre a nossa vida. Como é bom ter um pastor que prometeu que nada nos faltará. Mas quando entra na área de ter um Senhor, um pastor que também é Senhor, que quer ter domínio sobre a nossa vida, que quer ter acesso à nossa vida, que quer ter o controle, né, sobre as nossas decisões, aí parece que a gente recua. Aí parece que, opa, não é bem por aí. Né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o soldado romano furou o corpo de Jesus após a sua morte, a Bíblia diz que o soldado romano furou Jesus com uma lança, para saber se ele estava vivo ainda, evidentemente, e diz que saiu água e sangue. O sangue fala de redenção, o sangue fala de salvação, mas a água fala de santificação, a água fala de purificação. É incrível que a maioria de nós cristãos queremos o sangue, nós amamos o sangue, a salvação, né, a redenção, mas poucos querem a purificação, a santificação. Então não tem como ter Jesus pela metade. É um pacote completo. Ele é meu pastor, mas ele também quer ser meu Senhor. Ele oferece a salvação, mas ele também oferece a purificação. Então é um pacote completo. E como se não bastasse, além de Jesus ser o proprietário de todo o universo, de ser o dono do universo, porque ele criou todas as coisas, ele também é o dono porque ele deu a vida por cada um de nós. Ele morreu por todos nós. Ele deu o seu sangue por todos nós. E porque ele deu o seu sangue por todos nós, ele é duplamente proprietário, principalmente para aqueles que já entregaram a sua vida e já o reconhecem como seu suficiente Salvador. Então veja que Jesus, ele é o nosso dono pela criação e ele é o nosso dono pela redenção. E é incrível saber que mesmo nós sabemos tudo isso, porque é difícil ter algum cristão aí que esteja um pouco mais aí de um ano, 2 anos do Evangelho, que não saiba isso que eu acabei de falar. Mas é incrível perceber como que uma grande maioria tem dificuldade de viver essa realidade, tem dificuldade de realmente se submeter a Jesus, se render a Ele. Assim como o próprio Jesus, como uma ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca, ele se rendeu completamente ao propósito, à vocação, ao chamado de Deus para a vida dele. E muitos cristãos hoje querem as bênçãos de Deus, querem a concupiscência da carne, a soberba da vida, os prazeres do mundo, mas não querem se comprometer com Deus, não querem se render a Deus, mesmo diante dessa palavra. E aí eu quero acrescentar que como que a obra de Deus hoje está travada, né? Porque pela dificuldade dos cristãos hoje serem generosos. Hoje tem muitos lugares, né? Eu nem vou falar de África, eu nem vou falar de missionários na África, na Indonésia, em outros lugares do país, do mundo. Eu vou falar aqui do Brasil. Aqui tem muitos pastores hoje, muitos missionários, que estão, homens e mulheres de Deus, que estão atados, gostariam de fazer a obra de Deus, gostariam de avançar, gostariam de poder fazer muito mais, mas estão presos. Por quê? Porque os cristãos, por falta de entendimento do Salmo 24, por falta de se libertar da avareza, do egocentrismo, não semeiam no reino de Deus. Muitos hoje têm dificuldade de entregar o seu dízimo, por exemplo. Há igrejas que ensinam também sobre a primícia. Então, sempre que envolve dinheiro, ofertar, dizimar, primiciar na casa de Deus, é um problemão. A gente está mexendo num campo minado, a gente está mexendo como a gente chama aqui na Santa Catarina, né? Numa butuca de abelha, numa cachopa de abelha. É um campo, um terreno perigoso. E muitos pastores hoje não querem mais nem falar sobre isso. Mas eu tenho autoridade para falar sobre isso porque eu sou um pastor que decidi fazer a obra de Deus de forma voluntária. No meu ministério, eu não recebo nada para fazer o que eu faço. Então, dizer, né, que muitos cristãos hoje precisam se libertar da avareza, se libertar da ganância, se libertar do amor ao dinheiro,
que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, e começar a semear no reino, começar a investir na vida do seu pastor, investir na vida do seu apóstolo, do seu mestre, do evangelista da igreja. Por quê? Para que essas pessoas tenham condições de fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 9, né? Se eu não me engano, é o capítulo 9, não atarás a boca do boi enquanto debulha. Então, o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, precisam de recurso para poder fazer a obra de Deus, para poder pregar o evangelho. Mas muitos hoje estão trancados, estão meio que amarrados, com dificuldades de poder fazer o que Deus nos chama para fazer, porque muitos que estão dentro da casa de Deus hoje ainda não entenderam a realidade do Salmo 24, não entenderam que Deus é dono de tudo, e quando eu estou entregando uma oferta, um dízimo, eu não estou fazendo favor para Deus. Eu não estou, tadinho de Deus, coitadinho, ele está precisando do meu dinheiro, como se Deus fosse pobre. Né? A palavra de Deus diz que dele é a prata, dele é o mundo e toda a sua plenitude. Então Deus não é pobre, Deus não tem problema com escassez. O problema é a humanidade avarenta, que não entendeu que Deus é dono de tudo, e quando eu estou entregando meu dízimo, a minha oferta, eu não estou fazendo favor para Deus, eu não estou fazendo favor para o pastor, por causa de peninha. Eu simplesmente estou cumprindo a minha obrigação, né, de contribuir para que o reino de Deus se expanda na terra. Porque essa é a vontade de Deus, que o reino dele cresça e que o nome de Jesus se torne o nome mais conhecido do universo. Mas como crerão se não há quem for enviado? Hoje muitos não podem ser enviados por falta dessa compreensão, dessa limitação. Né? Desculpa aí, pastor Wellington, eu me empolguei aqui. Eu acho que é o Espírito Santo, né? Ele é entusiasmado, né? Mas eu acho que alguém tinha que falar isso. Eu acho que isso está trancado na garganta de muitos pastores aí, há alguns séculos, e alguém tem que ter coragem de falar algumas verdades, né? Você aí que está me ouvindo, né, que tem dificuldade de abrir a sua mão, né, não faça como aquela pessoa da Bíblia lá, como é que chama aquela passagem do camarada da mão mirrada, né? Tem muitas pessoas que precisam fazer a libertação da mão mirrada, para essa mão abrir, né? E então, querido, você que está me ouvindo aí, saiba que você não é dono de nada. Deus entregou tudo nas nossas mãos, mas tudo pertence a Ele. E Ele pede que a gente devolva uma parte daquilo que é dele, né? Porque tudo é dele, para que a obra dele se expanda, para que a obra dele continue. Amém? Eu não vou continuar falando do restante do Salmo 24, porque a minha parte é falar só dos primeiros 2 versículos. Aí se o pastor que entrou aí agora quiser complementar, vai ficar com chave de ouro. Glória a Deus, pastor Christian, falou tudo. A gente está com curso de finanças e Deus está nos dando uma sacudida aqui para que a gente possa, de fato, entender o princípio, né? E ser generoso no reino, porque aquilo que a gente está devolvendo para o Senhor não só santifica o que fica com a gente, como é usado para a glória dele, para o reino dele, né? Então, a gente precisa crescer em fé, eu creio nisso, e o Senhor falou tudo, abrir a mão, né? Que o Senhor venha nos libertar da mão mirrada. Acredito, o pastor Christian caiu, queridos, a conexão dele deve ter caído aqui, e o pastor Erlon está aqui também, para a gente estar orando nesse momento aqui final, mas é a palavra de Deus, né, pastor Erlon? Deus está falando conosco, né? Deus está ministrando o querer dele no nosso meio, ele está confirmando aquilo que a gente está falando, né? Ele está confirmando aquilo que... voltou, pastor Christian. Pastor, aqui o pastor Erlon é meu irmão de sangue, é meu irmão 2 vezes, como a gente brinca, e ele é o pastor presidente da Igreja Vale das Bênçãos. E aí, só para vocês também se conhecerem, pastor Erlon, seja bem-vindo aí, essa parte final. Pastor Christian, bênção demais a palavra, e o Espírito Santo é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo, ele está falando conosco aí desde cedo, confirmando essa palavra aí que ele tem para nós, e glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Pastor Erlon. Aleluia! Já vi ele na TV, viu? Oi? Eu já vi ele no canal do YouTube de vocês. No canal da igreja, né? É verdade. Graça e paz, pastor Christian. Prazer enorme ter você com a gente.
fiquei muito feliz. O pastor Wellington falou assim, é o pastor presidente da igreja, mas eu costumo dizer que o pastor presidente é Jesus, né? Eu sou apenas um gerente. Eu costumo brincar que eu sou apenas o motorista do ônibus, né? Então, na medida que eu paro no ponto, sobe ovelha, eu paro no outro, desce ovelha, mas a missão, acho que pastoral é levar as ovelhas até o seu destino final com segurança e dar a elas o crescimento necessário, né? Algumas vão conosco até o final do ministério e outras vão descer antes em outro ponto, né? Em outra denominação. Mas o nosso papel é levá-las em segurança até lá, né? Essa é a verdade. Mas, Aleluia. mas sabe, pastor Christian, como Deus fala, porque na medida que você foi falando, você começou falando ali sobre 2 Crônicas 7:13, e por incrível que pareça, né, eu dei a introdução hoje pela manhã no início desse Shabá, usando 2 Crônicas 7:13, 14 e 15, né? E eu vejo como há uma sincronia do Espírito Santo, usando a vida como o pastor Elis falou, você também leu os Salmos 23, 24, e já foram lidos hoje. Então, a gente vê qual é a direção que o Espírito Santo está nos dando, né, como igreja, o que ele deseja. E você fechou, né? Você falou para mim fechar, mas eu acredito que você já fez esse fechamento, né, quando você citou principalmente essa questão de vida financeira. Né? E eu pensando, Senhor, nós temos tanto falado sobre isso, né? A gente frisa muito, né, que infelizmente existem denominações que ou elas não pregam o dízimo, porque acham até que é pecado falar sobre esse assunto, né? E os pastores, coitados, eles até ficam com vergonha na hora de pregar o dízimo, eles escondem até atrás do púlpito para falar, é hora do dízimo, né? Parece até que está extorquindo a igreja. E tem outras denominações que elas arrancam até desculpa, né? A cueca do membro, porque tem que entregar tudo, né? E, na verdade, né, a gente sabe que Jesus nos compara ao sal, porque o sal é o que dá o ponto de equilíbrio, né? Então, a vida cristã, ela é equilibrada, existe o jeito certo, que é bíblico, né? Deus não quer nada mais do que aquilo que ele te fala, né? E também nem menos, né, do que ele nos ensina. Né? Então, a gente tem que ser equilibrado, né, em todas as áreas, né, da nossa vida. Né? Eu acredito que você já fechou aí com chave de ouro. Mas é muito bom ter você, pastor Christian, né? E espero conhecê-lo pessoalmente, né? Muito em breve, em nome de Jesus. E terão, com certeza, outras oportunidades também de estar conosco. O pastor Werlan, o Espírito Santo acabou de falar aqui comigo aqui que para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem que... Até então eu falei a parte mais dura da mensagem, que é a parte de exortação, né? A parte de advertência. Mas agora vamos para a parte da bênção. Né? Porque eu creio que o que está acontecendo aqui nessa manhã, nessa tarde, no mundo espiritual, é uma batalha contra o principado da miséria. No Brasil existe um principado da miséria. Essa semana, por direção de Deus, eu compartilhei um vídeo meu de uma pregação minha de 2018, onde eu compartilhei, naquele culto, quando eu preguei, um vídeo da pastora Cindy Jacobs, que ela ministrou num congresso do Diante do Trono, onde ela falou sobre o principado da miséria que tinha sobre o Brasil. Então, a miséria existe porque o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios? Que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com abundância colherá. Então, esse principado da miséria, sabendo muito bem disso, porque o Satanás ele conhece a palavra de Deus muito melhor do que nós, ele conseguiu construir na mente das pessoas uma fortaleza, por conta até mesmo de, como você falou, alguns pastores no passado bateram tanto na tecla da prosperidade, 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 que algumas pessoas ficaram avessas a essa palavra. Então, hoje, tem pastores que têm até medo de pregar sobre prosperidade, porque de tanto que foi batido nessa tecla, se criou uma aversão. Mas a verdade é que, biblicamente falando, não existe outra forma de Deus me prosperar ou me abençoar se não for através de um plantio generoso. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a alma generosa prosperará. Agora, o avarento não vai prosperar. Então, esse principado da miséria, sabendo disso, ele conseguiu criar uma fortaleza na mente das pessoas. Aí, a minha oferta é pequenininha, eu não dou o dízimo, eu não entrego primícia.
ou seja, dependendo da fé de cada um, né? E automaticamente eu tenho uma vida miserável pro resto da minha vida. Eu não consigo ir para frente. Eu não consigo deslanchar, né? Então, olha o que diz a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos... uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, é o único texto na Bíblia que Deus está mandando a gente fazer prova dele. Deus, ele não tem medo. Deus não é covarde. Deus, ele coloca a gente na parede. Vocês estão com medo de me desafiar? Então, estou desafiando vocês. Ó. Se vocês têm coragem, vem diante de mim e façam prova. Só que ele só permite fazer prova depois da fidelidade. Né? Agora, se eu não sou fiel, como que eu vou fazer prova com Deus? Né? Aí não tem como. Agora, Deus está prometendo aqui que ele vai derramar uma bênção e tal. Eu creio que Deus tem bênçãos, né? Bênçãos para o povo brasileiro, porque há promessas de dezenas de profetas que vêm profetizando há anos sobre a nação brasileira. Mas por que a nação brasileira ainda está nessa situação econômica tão desfavorável? Né? Porque o Principado da Miséria ainda tem tomado vantagem. Mas nós precisamos da voz de Deus. Tem gente que vai dizer, pastor Cristo, dízimo é assunto do Antigo Testamento. Tá, mas também no Novo Testamento diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar o homem de Deus. Então toda a Escritura é inspirada. Tem muita gente que quer agora usar o Novo Testamento e quer jogar o Antigo Testamento no lixo. E não funciona assim, porque a Bíblia ela é uma só. Não tem como separar o Antigo do Novo. Deus é um Deus de princípios. E os princípios de Deus não mudam. Nós podemos até agora estar vivendo a nova aliança, o Novo Testamento, mas os princípios de Deus são imutáveis. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então, o princípio da fidelidade, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 1000 anos, ele vai continuar. O princípio da generosidade, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, vai continuar. Para encerrar, eu queria dizer para vocês que no Novo Testamento, não é Antigo Testamento, é Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão e aquele homem não tinha dado nem água para os pés de Jesus. Né? E, de repente, entrou ali uma mulher pecadora, entrou em cena e aquela mulher pecadora começou a derramar um perfume caríssimo nos pés de Jesus e começou a beijar os pés dele e começou a enxugar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E aí se levantou o Judas, né? Que desperdício! Para que tudo isso? Será que essa mulher não sabe que esse dinheiro aí podia sustentar os pobres? Né? Esse dinheiro aí dá para fazer um monte de obra, um monte de coisa. E Jesus disse, olha, os pobres sempre estão comigo. Mas essa mulher, ela fez algo aqui que é para deixar uma lição para todo... Enquanto o evangelho existir, enquanto a palavra de Deus for pregada, eu quero que seja ensinado o que essa mulher aqui fez. Eu quero que fale para todo mundo o que essa mulher fez. Porque o que ela fez está difícil de encontrar gente para fazer. Imagina, pegar o salário de 1 ano de trabalho, porque a Bíblia diz que aquele nardo puro, ele equivalia ao salário de 1 ano de trabalho. Você imagina você pegar o salário de 1 ano e entregar para Jesus. Tem gente que não consegue entregar o dízimo de um salário de 1 mês. Agora imagina pegar o salário integral de 1 ano. Dá para ver como que a humanidade, como nós somos avarentos. Vamos trazer a realidade para nós, porque nós vamos encerrar essa live aqui orando e pedindo perdão a Deus. Porque olha só como nós somos avarentos, olha só como nós somos amantes das riquezas, como nós somos amantes daquilo que é terreno. Porque hoje os cristãos têm dificuldade de entregar a 10ª parte do salário. Aquela mulher pegou o salário de 1 ano, 100% de cada mês. Olha só a proporção, que diferença. Então, queridos, nós precisamos nascer de novo. Eu quero concluir que nós, Igreja Brasileira, precisamos nascer de novo. Se a gente nascer de novo e se arrepender da nossa avareza,
do nosso apego às coisas terrenas. Eu tenho certeza que Deus vai nos libertar desse principado da miséria e Deus vai transformar essa nação e vai ser algo tremendo, porque Deus vai mudar a economia dessa nação, vai mudar a história. E nós vamos ser o povo mais próspero da terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Amém, aleluia. Amém. Está falado. Amém. Pastor Cristian, como diziam os profetas, assim diz o Senhor. Amém. Pastor Cristian, então na esteira aí da palavra, ore pela igreja, tanto a Vale como a igreja acho que caiu novamente, daqui a pouco ele volta. Vou pedir para ele fazer essa oração, né? Aí, como o Espírito Santo trabalha, né, irmãos? O Espírito é o mesmo, ele está trazendo uma palavra aí que vem ao encontro daquilo que a gente já tem ministrado sobre a igreja nesses dias, crendo que vem do Senhor, né? O Senhor está insistindo com a gente, para a gente ter fé, para a gente crer que Ele vai fazer muito mais nas nossas vidas. Pastor Cristian, ore então por nós, pela vida financeira aqui da Vale Uberaba, dos irmãos, para Deus nos levar para um novo nível, né? Pelo menos o básico, esse curso que eu estou dando, Deus falou que é o básico, é o dízimo ali, é ser fiel no dízimo, porque ele tem muito mais, ele falou que tem muito mais, mas a gente tem que começar no básico. Então eu queria que o pastor orasse por nós, pelos irmãos da sua igreja também, para que o Senhor nos ensine a ter esse compromisso com ele. Pastor Cristian. Eu creio que o dízimo é o primeiro degrau, né? É o primeiro degrau. E aí, quando eu venço esse primeiro degrau, eu posso ir para um segundo, né? Que são as ofertas, né? E depois eu posso ir para um terceiro nível, que são as primícias. Mas eu primeiro preciso romper o primeiro degrau. É verdade. Consegue me ouvir, pastor Cristian? Consigo ouvir, pode falar, pastor. Eu só, assim, achei interessante você citar essa passagem da mulher do nardo, porque recentemente eu fiz essa análise desse texto, né? Acho que foi com os alunos do seminário. E, inclusive, Freud ele diz o seguinte, que o homem projeta no outro aquilo que ele é, né? E a gente vê que justamente Judas, que a Bíblia fala que ele metia a mão na sacolinha para tirar o dele, né? Ou seja, ele projetou naquela mulher aquilo que ele é, ou seja, a ganância, né? A cobiça. Ele, poxa, que desperdício. E é interessante que como a religiosidade do homem, ela vem envolvida numa capa de santidade, né? Que absurdo, podia atender os pobres, né? E na verdade não é, aquilo é a ganância. E aí eu quero só fazer uma pergunta para você que assiste esse nosso Shabá de hoje, e vou devolver para o pastor Cristian para ele orar. Quando você que nos assiste quer endossar que hoje não tem mais dízimo, não tem, é só no Antigo Testamento, você faz isso com o intuito de querer abençoar mais do que 10% ou o intuito é sempre dar menos? Aí, baseado nesse texto que o pastor Cristian, né, explanou aqui, você vai entender se isso vem de Satanás ou se vem do Senhor, aquilo que está no seu coração. Porque se for para 10% é pouco, amém, você está no caminho certo. Mas se for para entregar menos do que isso, é um sinal de que tem algo errado nisso aí. Não é verdade, pastor Cristian? É verdade, né? É bom lembrar que só existe na Bíblia um outro Deus no qual Jesus ele colocou lado a lado com o Deus Pai, que é o Deus Mamon, né? Ao ponto de Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque senão vocês vão amar um e vão odiar o outro. Olha só, Jesus colocou as riquezas no mesmo patamar de Deus. Olha só que coisa tremenda. Né? Para vocês verem o poder que esse Deus, com um D minúsculo, ele tem. Né? Se Jesus fez isso, colocou Mamon lado a lado de Deus, e Jesus disse, olha, vocês não podem ter dois deuses, vocês têm que decidir. Ou vocês escolhem Deus ou Mamon. Não dá para ter os dois. Se Jesus falou isso, é porque realmente esse principado, esse Deus aí, né, com D minúsculo, eu vou falar aqui no português bem duro, né, esse demônio da avareza, ele é terrível. Ele é terrível. Mas em nome de Jesus eu tenho profetizado que esse principado Mamon vai cair, em nome de Jesus. E vai cair com o nosso arrependimento, com a nossa oração. Está entrando o pastor Jair aí, ele vai falar também?
Ele vai fazer deixa uma ele oração falar aí aqui. também. Pastor Christian, segura aí que daqui a pouco você vai orar para finalizar com essa oração. Boa tarde, pastor Amém. Jair. Está em Brasília, né? No Ação Ô, Brasil. É isso aí, boa tarde. Estou com a minha pastora aqui, a pastora Márcia, pastor Levi, da Estância Paraíso. É eles que vão aí estar com vocês aí, em nome de Jesus. Tá. A gente vai fazer aqui depois o seminário, a gente vai organizar, vocês vão ser muito bem-vindos, viu, pastora Márcia? Qual que é o nome do marido dela? Pastor Levi. Amém. Amém, Nossa, pastor é uma Levi. honra poder servi-los. A honra é nossa de tê-los aqui. Ô, glória. Glória a Deus, vai ser uma honra tê-los aqui, a gente vai organizar. Para nós será uma honra evento. poder servi-los aí. A gente vai chamar o pastor Christian também, o pastor Jair vai vir, e vamos fazer aí um evento para o Senhor trabalhar em nós e fazer o melhor em nós. Eu creio nisso, pastor Jair. Pastor Jair, eu estou te chamando aqui, faça uma oração aí para nós, pelos homens da igreja, amém? Amém. A pastora teve que sair, nós vamos orar. Pelos homens? Isso, pelos homens da igreja, para que o Senhor traga aí um novo tempo para nós. Amém. Pastor Christian, Deus te abençoe. Pastor Wellington, saudade. Nós estamos aqui na Estância Paraíso, não. Nós estamos na Ação Brasil, junto com a pastora Zenete, em Brasília. Meu irmão, tem sido um divisor de água na nossa vida, diante de Deus. Né? E nós vamos orar. Hoje nós oramos, olha só, não é coincidência, é cristocidência. Nós oramos pelos homens, olha só, nós estamos alinhados no mesmo espírito. Amém? Eu vou orar aqui pelas mulheres, vou pedir para o pastor Levi e a pastora Márcia vai orar pelas mulheres aqui, tá bom? Deus abençoe e nós vamos falando. Pastor Levi, ora pelos homens. Glória a Deus. Amém. Nós queremos liberar uma palavra sobre a vida dos homens, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que esse é um tempo de alinhamento, qual o Senhor tem estabelecido, e nós liberamos, Senhor, uma palavra profética, Senhor, de sacerdotes, homens segundo o teu coração. Pai, alcança, Senhor, as emoções, Pai, a vida sentimental, a saúde, Pai, em nome de Jesus, as finanças, ó Pai, dos teus filhos. Pai, entra com cura agora, ó Pai, liberando, Senhor, ó Deus querido, tudo aquilo que é dos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está estabelecendo um novo tempo, uma nova estação para a vida de cada homem, de cada sacerdote, ó Pai. Por isso, nós nos alegramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor todas as mulheres que estão me ouvindo neste momento. Eu peço, Senhor, que haja um despertamento, Pai, na vida de cada uma dessas mulheres, para interceder pela sua vida, pela sua casa, pelos seus esposos, pelos seus filhos, pela igreja, Senhor, pelos bairros, Pai. Senhor, desperta as mulheres, Pai. O Senhor conta conosco na tua obra e nós precisamos tomar posição diante do Senhor, como família, como mãe, como esposa, como mulheres que nós somos. Que a sua bênção, Senhor, nessa tarde, seja liberada sobre a vida de todas as mulheres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, homens aí. Amo vocês, tá bom? Estamos sempre juntos aí. Nos perdoa. Amém, pastor Jair. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Manda um abraço para Uberaba aí, para Uberlândia, Araxá. Amo vocês aí, tá bom? Belo Horizonte, vocês é demais. Pastor Christian, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Prazer conhecê-lo, amado. Amém. Tiver aqui perto dessas bandas aqui, Sabará, contata a gente aí, vai dar um glória com a gente aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Vou sim. Glória a Deus. Pastor Christian, pode orar para nós, para estar encerrando? Amém. Antes de orar ainda, eu só queria compartilhar uma última coisa aqui que Deus colocou no meu coração, né? Nós, pastores, também precisamos ser exemplo para os nossos discípulos, para os nossos filhos espirituais, né? As nossas ovelhas. E como que a gente faz isso? Além de nós, pastores, também sermos dizimistas, né? Como eram os dizimistas, a tribo de Levi, eu creio, né? Eu creio. Isso aqui é um particular meu, né? Eu creio que nós, como ministério, o nosso ministério também deve ser fiel a uma cobertura espiritual. Eu creio que nenhum pastor pode andar sozinho, né? Já dizia um ditado antigo, né? A pessoa que cresceu sozinha fez alguma coisa,
que cresceu sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Então, eu creio que todo pastor, apóstolo, todo líder, todo cristão, ele precisa ter alguém acima dele, um ministério acima dele, alguém que possa cobri-lo de oração, com palavra, com cobertura, com aconselhamento. E esse ministério que Deus levanta sobre a nossa vida, esse ministério também é digno de receber o que a gente chama do dízimo dos dízimos, né? Então, no caso do Ministério Vinde das Águas, nós entregamos o dízimo dos dízimos para outro ministério que está acima de nós. E eu creio que quando existe essa harmonia, né? O ministério é fiel, o pastor é fiel, os pastores vão ter autoridade, então, para poder tratar desse ensino, e aí, automaticamente, é uma corrente, né? Então, quero deixar essa palavra também aí para vocês, da importância da fidelidade dos pastores e dos ministérios também. Amém? Vamos orar, então? Quer falar alguma coisa, pastor Erlon? Amém! É isso aí, pastor. Assina embaixo. Oh, glória. Amém, então, amados. Vamos orar, então, né? Vamos orar. Eu creio que a gente tem que entrar em arrependimento, né? Tudo que a gente falou aqui, a gente falou assim num tom bem descontraído, né? A gente riu aqui, brincou, mas, na verdade, tudo isso é muito sério. Na verdade, tudo isso é muito sério, isso envolve a economia de um país, a economia de um povo, a economia de um ministério, de uma comunidade, e Satanás ele não quer ver o povo dele, o povo de Deus prosperar, porque se nós prosperarmos, uma igreja próspera, ela tem recurso financeiro para fazer muito mais, né? Aquilo que eu falava antes. A dificuldade financeira tem travado muitos homens de Deus hoje, mas a partir do momento que nós vencermos essa etapa, Deus vai prosperar o povo dele, e um povo próspero, uma nação próspera. Eu quero encerrar dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado, né? Nós vamos poder fazer coisas que nós ainda não fizemos, e vamos poder ver coisas que nós ainda não vimos. Mas isso é para aqueles que são fiéis, para aqueles que romperam, né, esse degrau e conseguiram realmente agradar o coração de Deus com a sua generosidade, assim como aconteceu com aquela mulher, né, que impressionou tanto Jesus, que Jesus mandou pregar e ensinar para todo mundo o que aquela mulher fez, né? A passagem daquela mulher se encontra, eu acho que em 3 evangelhos, né? Apesar que está um pouquinho diferente, mas está em 3 evangelhos, se eu não me engano. Vamos orar, então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa tarde, e a Tua palavra diz, Pai, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e buscar a Tua face, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, então, nos ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Pai, eu quero entrar em concordância agora, Pai, com o pastor Wellison, com o pastor Erlan, e a Tua palavra diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Teu nome, ali o Senhor estará. Eu tenho certeza que o Senhor está conosco nesse momento, porque estamos em mais de 2 pessoas reunidas em Teu nome. E é em Teu nome, como igreja, em concordância, que nós viemos a Ti agora em arrependimento, Pai. Clamar a Ti por misericórdia, Senhor. Nós clamamos a Ti por misericórdia na tarde de hoje e Te pedimos, Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos como sacerdotes, perdoa-nos como homens e mulheres de Deus, perdoa-nos como pastores, perdoa-nos como levitas, perdoa-nos como filhos Teus, por todas as vezes, ó Pai, que nos deixamos ser enganados por esse principado da miséria. Perdoa-nos pelas vezes, ó Pai, que nós faltamos contigo em fidelidade, pelas vezes que encontramos dificuldade de sermos generosos, Pai, de entregarmos aquilo que pertence a Ti. Pai, em nome de Jesus, perdoa toda a avareza, perdoa-nos, Pai, toda a avareza da igreja brasileira, perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós temos nos submetido, nos rendido ao Deus Mamon, temos sido manipulados pelo Deus Mamon. Ó Pai, perdoa-nos
pela nossa mesquinharia, pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos, Pai, porque não temos enxergado as necessidades do Teu reino, não temos percebido, ó Pai, a carência financeira de recurso para aqueles que fazem a Tua obra, Pai. Não temos reconhecido as autoridades que o Senhor tem levantado sobre a nossa vida. Não temos, ó Pai, dado condições para que as autoridades que o Senhor levantou sobre as nossas vidas possam realmente fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer, por causa da nossa avareza, por causa do nosso egoísmo, Pai, por causa da nossa mente pequena, Senhor. Mas nessa tarde nós viemos aqui, em nome de Jesus, como igreja de Jesus, clamar a Ti por misericórdia, Pai, clamar a Ti por perdão e Te pedir, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos como sacerdotes, perdoa-nos como filhos e filhas de Deus, perdoa-nos como homens e mulheres de Deus, perdoa-nos como cidadãos e cidadãos brasileiros, perdoa-nos, ó Pai, como, ó Pai, representantes desse país. E, ó Deus, liberta-nos de toda avareza, liberta-nos de todo egoísmo, liberta-nos de todo amor ao dinheiro, liberta-nos de todo amor às coisas dessa terra. Ó Pai, liberta-nos desse principado da miséria, liberta-nos desse Deus mamão, Pai. E dá a cada um de nós um coração generoso, um coração obediente, um coração disposto a fazer a Tua vontade, um coração que se rende, que se entrega totalmente, como está escrito lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser esse sacrifício vivo, essa ovelha muda, que se rende, que se entrega sem reservas, que entende que tudo é teu, mas por causa do teu amor, o Senhor tem permitido que uma parte daquilo que é teu fique conosco, mas uma outra parte deve ser entregue a Ti, para que o Senhor faça prosperar a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus, recebe o nosso pedido de perdão, e nós te pedimos, redime e sara a nossa terra, redime e sara a nação brasileira, redime e sara o cristianismo, as igrejas cristãs no país, redime e sara cada brasileiro, cada brasileira, e dá a cada um de nós um coração generoso, porque está escrito que a alma generosa prosperará. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Aleluia. Amém, Amém. queridos. Glória a Deus, pastor Christian. Em breve a gente se encontra, em nome de Jesus. Obrigado aí pela sua presença, pela palavra, falou muito ao meu coração. Com certeza falou para os irmãos, a gente estava aqui com 22 irmãos acompanhando, e vai ficar gravado, outros irmãos vão estar assistindo depois, né? A gente agradece a sua presença aí, glória a Deus, e em breve a gente vai estar junto, eu tenho certeza disso. Pastor Erlon, obrigado aí também pela presença, Deus venha abençoar. Eu que agradeço, pastor. E Deus está falando conosco, né? Dá vontade de não terminar, mas a gente precisa encerrar aqui, a gente está finalizando as nossas 3 horas que a gente tem. Que o Senhor venha abençoar tremendamente também cada um que nos acompanha. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Obrigado aí pela presença, pela participação. E em breve a gente vai ter aí um outro Shabá, o Senhor vai nos dar a direção. Amém, pastor Christian? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, pastor Erlon. Amém, amém. Deus abençoe, Amém, pastor Wellington, pastor Christian. Deus abençoe. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês que assistiram também. Deus abençoe. Amém. Amém. Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, né? Obrigado, pastor Wellington, pastor Erlon, foi um prazer conhecê-lo, né? E aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão ouvir essa gravação, né? Permita que o Espírito Santo complete a obra que ele começou nas nossas vidas, né? Conversa com o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, está escrito na tua palavra que o Senhor vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se tiver que me convencer de qualquer coisa que foi falado nessa live, por favor, Espírito Santo, eu te dou total liberdade. Me convença, porque eu quero ser obediente ao meu Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Até o próximo Shabá. Deus abençoe.